O exercício 1 diz que decompõe os seguintes vetores força, no caso abaixo, sabendo que a intensidade da força é 32 newtons em cada um dos casos, em 3 casos em que o ângulo θ, que é o ângulo entre o vetor x e o vetor f, em cada caso são de 10 graus, 35 graus, 55 graus. Né? Use uma tabela para encontrar o seno e cosseno de cada ângulo. Bom, vamos fazer o caso A. No caso A, nós vamos decompor o vetor força em 2 vetores perpendiculares entre si, que é o vetor y. Então, o vetor da força F na direção do eixo y e o vetor da força F na direção do eixo x. Fazendo isso, nós vamos decompor o vetor, então, em um vetor que nós vamos chamar força na direção do eixo y e a força na direção do eixo x. Esse exercício matemático é importante para trabalharmos com grandezas vetoriais, como força, velocidade, aceleração, campo magnético, força eletromagnética, em diversas áreas. Então, decompomos o vetor na direção do eixo y e o vetor na direção do eixo x. Mas qual é o módulo do vetor na direção do eixo x e o módulo do vetor na direção do eixo y? Bom, para isso nós pegamos os valores de cosseno e seno de 10 graus, que é do caso A, e a intensidade da força F de 32 newtons. Então, para achar a intensidade da força na direção x, nós temos que ver quem é o cateto adjacente ao ângulo e quem é o cateto oposto ao ângulo. Neste caso, F de x é o cateto adjacente ao ângulo. Então, a intensidade da força, ou o módulo da força na direção x, é igual ao módulo da força F, vezes, como ele é o cateto adjacente, ao cosseno do ângulo θ. Nesse caso, nós vamos ter que a força na direção x, a intensidade da força na direção x, vai ser F de 32 newtons, vezes o cosseno de 10 graus, 0,984, que vai nos dar uma intensidade de 31,488 newtons dessa força na direção x. E a intensidade da força na direção y vai ser os mesmos 32 newtons. Então vamos escrever a equação que nós vamos usar. Vai ser a intensidade da força F na direção y igual à intensidade da força F vezes o seno de θ, já que o vetor Fy é oposto ao ângulo θ. Então nós vamos obter 32 vezes o seno de 10 graus, 0,173, que vai nos dar uma intensidade de 5,536 newtons. Então acabamos de decompor o vetor F na direção y e na direção x. Um exemplo que podemos usar na nossa lista é o exercício 2. O exercício 2, nós temos uma força F que puxa o meu objeto com uma força de 28 newtons. Sabendo que esse objeto tem uma massa de 5 kg e o ângulo entre o eixo horizontal é de 27 graus, ele pede para determinar a força na direção x e a força na direção y. Bom, usando o mesmo princípio do anterior, nós vamos pegar e traçar um eixo que vamos chamar de y, e o outro eixo vai ser o eixo horizontal, que nós vamos chamar de eixo x. Então, definidos os dois eixos, nós vamos decompor essa força em um eixo na direção do plano e outro perpendicular ao plano. Por quê? Porque são os eixos que
vão me interessar para trabalhar, né, com esse objeto. Porque fazendo isso eu vou conseguir um vetor na direção horizontal, que nós vamos chamar f de x, e um vetor força na direção perpendicular ao plano, que eu vou chamar de fy. Bom, qual é o módulo de fx e fy? Qual é a importância de fazer a decomposição dessa força F nesses dois eixos? Bom, se eu sei a força que está puxando na direção do plano e eu sei que a força Fy vai ser menor que o peso do corpo, porque a força F é menor já que o peso, sabemos que o peso, né, é a massa vezes a aceleração gravitacional, nós sabemos que a massa dele é de 5 kg e a gente considera que a aceleração gravitacional é de 10 metros por segundo ao quadrado, isso nos dá um peso de 50 newtons. Então essa força F que eu estou aplicando sobre o bloco com esse ângulo não é suficiente para erguer esse corpo. Então nós sabemos que esse corpo vai deslizar sobre essa superfície. Ok? Então, por isso que me interessa saber qual é f de x e f de y. Bom, f de x, neste caso aqui, sabemos que f de x é o cateto adjacente ao ângulo, né? Então, nós temos que f de x vai ser a força F vezes, já que ele é adjacente, é o cosseno do ângulo θ. Neste caso, f de x é 28 newtons. Então, né, vai ser 28 newtons vezes o cosseno de 27 graus. Tabelado, o cosseno de 27 graus é 0,891. Ok? Fazendo isso, nós vamos obter uma força na direção x de 24,948 newtons. Então, essa é a resposta A. Para responder a B, a força na direção y, nós vamos fazer o seguinte: verificar se ele é o cateto adjacente ou o cateto oposto. Nesse caso, ele é o cateto oposto. Se a gente pegar esse vetor e escrever aqui, ele é oposto ao ângulo. Então, f de y é f vezes o seno de θ. A intensidade da força F é de 28 newtons vezes o seno de 27 graus tabelado é 0,454, obtendo assim uma intensidade de força na direção y de 12,712 newtons. Ok? Então respondemos a e a B. A aceleração C, nós sabemos que o vetor força resultante, divididos pela massa, é a minha aceleração. Vamos ver. A força resultante, o vetor força resultante, lembrando da soma de vetores, é a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto. Nós temos aqui a força peso, e a força normal. Ok? Então, sobre esse objeto, já que nós decompomos a força F, nós temos agindo sobre ele a força normal, a força peso, Fy e F de x, porque nós decompomos essa força F nesses dois vetores. Então, ela já não mais existe, porque nós vamos trabalhar com Fy e F de x. Ok? Então, verificando, neste caso, nós temos que a força resultante, que é a soma de todas as forças, nós temos força normal, mais o peso, mais Fy, mais a força F de x é igual à força resultante, quer dizer, é igual à massa do objeto vezes o vetor aceleração. Ok? Bom, para achar o modo da aceleração, nós temos que ver esses três vetores. Esses três vetores estão na vertical.
Se a força F é insuficiente para erguer esse objeto, é óbvio que ele só vai ter aceleração na horizontal. Então a soma dessas três forças dá 0. Então o vetor força resultante é igual ao vetor f de x. Então nós podemos escrever que o módulo do vetor aceleração, que é o módulo da força resultante dividido pela massa, é igual ao módulo do vetor f de x divididos pela massa. Nesse caso, é os 24,948 newtons divididos pela massa de 5 kg, obtendo assim uma aceleração de 4,9896 metros por segundo ao quadrado. Ok? Respondendo à pergunta C. A aceleração do objeto sem considerar o atrito entre as superfícies. Bom, falta responder qual a intensidade da força normal. Neste caso, nós temos a força normal sendo uma das forças verticais sobre esse bloco. Tá? Então, nós temos duas forças verticais para cima e uma força vertical para baixo, que nós definimos como não tem aceleração na direção vertical, sendo que a soma dessas três forças tem que dar 0. Né? Se a soma desses três vetores dá 0, o módulo da força normal, tá? Mais um módulo da força F de y, menos um módulo da força P, já que eles têm mesma direção, mas sentidos opostos, tem que ser nulo. Então nós definimos que a força normal é igual ao peso do corpo menos a intensidade Fy para cima. Nesse caso nos dá os 50 newtons, né, m vezes g, menos a intensidade Fy que nós calculamos ali, né, que era 12,712. Isso quer dizer newtons. Então vai ser m vezes g, que é 5 vezes os 10, 5 kg. Vamos escrever 5 kg vezes 10 metros por segundo ao quadrado, menos 12,712 newtons. Então, a força resultante, aliás, força normal neste caso, vai ser 50 newtons menos 12,712 newtons. Lembre que a gente só pode tirar de newtons, dando assim uma intensidade de 37,288 newtons. Então achamos todas as informações das forças que agem sobre esse bloco. Sabendo que a força normal tem intensidade de 37,288 newtons, que a força Fy tem intensidade de 12,712, que a força peso tem uma intensidade de 50 newtons, e que a força F de x tem uma intensidade de 24,948 newtons. Resolvendo o nosso problema, ok?